Espaços liminares. Um tema muito famoso aqui da internet que ficou extremamente conhecido através das backrooms. Poucos compreendem seu real significado. Mas afinal, o que você acha? Medo ou nostalgia? Olá, eu me chamo Nix e nesse canal eu e meu amigo Kali falaremos do que gostamos e acompanhamos pela internet. Espero que gostem do vídeo e bora lá! Ambientes de passagem, lugares estranhos que nunca vimos profundamente, mas sempre passamos por eles, sendo eles aeroportos, corredores, estações de metrô ou até mesmo aqueles becos e vielas da sua cidade. Esses locais são extremamente nostálgicos para nós, pois apesar de não nos lembrarmos, passamos por eles, e eles nos causam uma sensação estranha. Seria isso déjà vu? Déjà vu é a sensação de que uma situação atual já foi vivida antes. Mesmo que não possa ser completamente lembrada, é um fenômeno comum que muitos experimentam em algum momento de sua vida. As explicações variam, desde memórias já vividas até mesmo memórias de vidas passadas ou de outro universo. Não sei você, mas eu prefiro acreditar em outra hipótese. Essa sensação é a nostalgia. A nostalgia de algo antigo, algo que você viu na infância, algo mágico que te deixa feliz e confortável. Se fosse apenas isso seria incrível, mas... Você já se sentiu estranho ao passar por um corredor vazio do seu trabalho ou escola? Ou ao esperar em um estacionamento sem ninguém por perto? Bom, eu já. Muitas vezes, inclusive. Ano passado eu trabalhava em estágio em supermercado e já senti essa sensação muitas vezes. É algo diferente da nostalgia. Eu acordava umas 5 horas da manhã, me arrumava, tomava meu café e dando umas 6 horas eu tava saindo de casa. Sempre sentia isso, um vazio estranho, como se tivesse alguém me observando, um horário morto, quase ninguém nas ruas, junto a uma neblina misteriosa ao fundo. Medo, essa sensação é o medo. Medo de alguém me surpreender, roubar minhas coisas ou até mesmo fazer algo pior. Mas enfim, eu tenho uma teoria do que pode ser isso. Associação. Quando eu era mais novo e passava por espaços liminares, pra mim aquilo era algo novo e incrível. Algo diferente da minha casa, e a minha mente associou isso a algo bom. Agora, quando eu comecei a trabalhar e a temer pela minha própria segurança, meu subconsciente pode ter associado esse medo com o espaço em si. E atualmente esse sentimento fica alternando entre si. E você, sente medo ou nostalgia? Bom, eu sou o Kalen e eu diria que os Liminal Spaces estão lado a lado com o Dreamcore, Traumacore, Cottagecore e essas estéticas de internet. Mas eu irei falar mais sobre o Dreamcore em si, pois o Dreamcore é o que mais me fascinou e que mais me deixou mais intrigado. Pois ele realmente busca descrever como é que são os sonhos, a estética dos sonhos. Pois em si, ele emula muito bem como um sonho deveria ser. Algo sem sentido, um flash de memória que nós sentimos, nós meio que vivemos ou experienciamos enquanto nós estamos sonhando ou dormindo. Então, o Dreamcore é a estética que sempre me fascinou por sempre buscar entender ou exemplificar como é que um sonho deve ser. Uma memória à parte de que a gente vê, pois é muito presente nessas imagens de Dreamcore ou e até mesmo níveis de backrooms, pois em si as backrooms têm os seus níveis de Liminal Space, negócio assim, mas certos níveis tem uma pegada de Dreamcore. Tanto é que tem aquele nível e que na edição vai estar aí na tela. Mas é o nível onde é o subúrbio americano, onde tem várias casas, como se fossem vizinhos assim. Meio padrão americano que a gente já conhece, se você entende o que eu tô falando. Mas quando a gente vê, a gente para e pensa, cara, eu acho que eu já vivi, acho que já tive algum sonho, alguma coisa assim, alguma coisa parecida. Alguma coisa que eu sinto que eu já tinha vivido isso, só que não faz muito sentido, eu vivo no Brasil. Mas eu tenho até uma experiência a compartilhar, pois em 2020, 2021, eu meio que comecei a ter vários sonhos em que, como é que eu posso explicar? Um desses sonhos era como se fosse uma excursão de escola, alguma coisa assim. Tinha várias pessoas que no meu sonho eu pensava que deveriam ser amigos, colegas, alguma coisa do tipo. E que, tipo, tinha um mapa muito Gmod. Na minha
cabeça era muito Gmod, era muito irreal pra ser aquilo verdade. E tipo, como era um sonho, tudo poderia acontecer. Então, meio que eu adentrei nesse espaço onde eu diria que é como se tivesse grades na minha frente. A frente tinha embaixo, tipo, uns 3 metros pra baixo, alguma coisa, um lugarzinho com gramado. Em frente tinha um túnel, só que era como se fosse um lugar abandonado, eu diria assim. E a gente tava numa excursão, a gente saiu da van. Aí a primeira coisa que eu vi foi essa estrutura, meio que abandonada. Aí em cima desse túnel, era tipo, o lugar com a graminha era um lugar quadrado, cubículo. E em frente tinha um túnel. E em cima desse túnel tinha era como se fosse uma estrutura com uma janela na frente. Mas tipo, era como se fosse algo que pra mim tivesse até na minha cidade, pois tem certas estruturas aqui perto da minha cidade que são simplesmente abandonadas. E tipo, quando eu acordei, eu contei pra uma amiga minha que, tipo, cara, parecia, tipo, muito, vívido, não sei o que. Mas também esqueci de falar que, como é um sonho, depois que eu vi que aquela estrutura assim, eu queria adentrar, aí eu percebi que tava tudo inundado. Tipo, é um sonho. Do nada começa a ficar inundado, aí vem um jet ski e depois o sonho acabou. Bem, o que foi o meu sonho, na verdade. Então, o Dreamcore é o que mais me fascinou, pois não foi só esse sonho que eu contei, teve vários outros, mas eu não consigo me lembrar ao certo, mas esse foi o que mais me veio à minha cabeça. Por isso que eu tô explicando. Pois o Dreamcore é o que, mesmo assim, ele me deixa muito intrigado, pois a estética de sonhos, como nós iremos descrever, é muito lado a lado também do Weirdcore ou Traumacore. Pois Weirdcore, Dreamcore, muitos falam que é uma estética que anda lado a lado do Dreamcore. Eu diria que sim, pois Weirdcore significa estranho, alguma coisa assim. E muitas das imagens que representam a estética de Dreamcore são muito estranhas também, pois temos muitas presenças de portas onde, sei lá, são portas que saem uma luz dela ou são pretas a entrada e a gente não entende muito bem, mas tem o seu charme. E olhos que te observam, representando mais as pessoas, elementos presentes nos sonhos que a gente não consegue lembrar muito bem. Eu diria que seria mais uma representação de a gente está sendo observado, o sonho não tem muito sentido. Ou no lugar dos olhos pode ser a representação de uma silhueta de uma pessoa, só que é uma silhueta preta, então a gente não tem como descrever. É como se fosse um vulto do sonho que a gente acaba experienciando. Ou até mesmo de muitas figuras sem sentido, casas flutuando, ou uma casa no meio do nada. O Traumacore também é como se fosse um pesadelo. Como eu disse, é muito estranho por causa do Weirdcore ou Traumacore. Você percebe que é muito estranho, tipo, o Traumacore se consiste também na presença de imagens que tem uma áurea, uma ideia de que aquilo é muito um pesadelo vívido, alguma coisa assim. Pois se consiste em, tipo, imagens de gatilho. É mais para direcionar esse tipo de pessoas, em que pessoas sentem gatilho ao ver tais imagens. Eu nunca senti nada do tipo. Enfim, Dreamcore para mim é uma estética que me fascina muito, pois, ao meu ver, eu percebo que elas são muito condizentes com que os sonhos deveriam ser ilustrados ou descritos. Pois em si, eu diria que a representação de Dreamcore muito bem feita são mais em jogos de backrooms onde temos muitos níveis em que, como a gente é o jogador, a gente consegue experienciar bastante desses níveis em si, pois é você que está experienciando. É como se você estivesse vivendo um sonho vívido. Você está controlando aquele sonho. Em jogos de backrooms onde são muito bem trabalhados os níveis, não são muitos, mas os níveis são muito bem trabalhados, eu consigo ver a presença de Dreamcore naqueles espaços liminares. É como se eu estivesse andando pelo meu sonho sem acordar. Mas o Dreamcore, pra mim, é a estética que mais me fascina bastante, pois a presença de espaços liminares pra mim é bacana e serve também de terror e como isso deve ser usado. Mas o Dreamcore é o que mais me deixou intrigado e que é o que mais me fascina. E, bem, eu espero que você tenha gostado e bye bye. Bom, muito obrigado por ter visto o vídeo todo, se inscreve e deixa o like, e se você tiver R$1 sobrando, cogite doar no LivePix do canal. Espero que possamos fazer mais vídeos assim futuramente, e até logo, viajante.